Não caminhe sozinho. Graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esse é o nosso devocional Café com Deus Pai do Júnior Rochirola no dia 10 de setembro. Que Deus te abençoe e que você não caminhe sozinho. Olha, Deus, ele tem uma coisa linda que é façamos o homem à imagem e semelhança. Deus, ele constituiu uma igreja. Quando ele fez Adão, ele falou assim, farei uma adjuntora para lhe ser idônea. Olha como Deus, ele é um Deus de relacionamento e ele não quer que a gente caminhe sozinho. Então, não caminhe sozinho. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo o aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. A gente precisa fazer esse caminho de aceitação, eu me aceito, melhoro aquilo que não tá bom, e aceito o outro entendendo. Tem uma coisa que eu falo muito aqui nos atendimentos. Questão dos nossos desentendimentos, muitas vezes eu acho que o comportamento do outro é contra mim. Se eu acho que o comportamento do outro é contra mim, faz sentido que eu não vou conseguir conviver com ele? Se tudo que ele faz eu acho que é contra mim, tudo ele tá lutando contra mim, tudo ele quer me destruir, será? Apesar do amor, da inspiração e do convívio, é impossível que pessoas pensem e ajam exatamente da mesma maneira. Beijinho de peixe pra você. O que acontece, né? A gente não vai conseguir conviver da mesma maneira. Por quê, Ilânia? Porque somos diferentes. E é a diferença que faz a humanidade. É a diferença que faz as famílias. Assim como uma mãe que ama e honra cada um de seus filhos acima de qualquer coisa e característica, erros e acertos, Deus não tem filhos favoritos, pois Ele fez cada um de nós de uma maneira única e diferente, um dos outros, e destinados a propósitos únicos e especiais. Se todos ao nosso redor fossem idênticos, o amor perderia seu significado. Se eu sou igualzinho a você, o amor perderia o significado. E pra quê? Que eu ia ficar comigo? Eu ia ficar aqui, comigo, que eu me basto, eu. Não, tá? E justamente por meio dessa diferença que completamos uns aos outros como membros de um mesmo corpo que é guiado por Jesus. Esse corpo, segundo a Bíblia, é a igreja. Deus não nos criou em série, sabe? Aquela coisa assim, faz, sei lá, 500 milhões de igualzinho, robôs. Não, só a IA que tá fazendo isso, não. Nós somos diferentes, tudo bem? Não fomos feitos em série, somos únicos. Salmo 139 diz que Deus teceu nós, cada um de nós, no ventre da nossa mãe. E todos os nossos dias foram escritos no livro dele. Eu, como pastor de uma grande igreja, preciso diariamente lidar com pessoas e suas singularidades. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas buscamos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo errando e divergindo em algumas opiniões, precisamos viver em unidade, que implica não pensar igual, mas compartilhar o mesmo propósito. Não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pela Escritura para seguir o padrão de Cristo. Olha, qual é a ideia principal? Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do casamento, Cristo é a cabeça da família. Então a ideia de Cristo, unidade, harmonia, amor, respeito, longanimidade, benignidade, fruto do Espírito, está na nossa família, está no nosso casamento, está na nossa igreja. E todos nós olhamos para Ele e seguimos. Tem um livro que eu amo muito, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E a gente precisa reler esse livro. Os livros não foram feitos para serem lidos uma vez. O livro foi feito para ser lido até que eu encuque a mudança que eu preciso na minha vida.
Não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pelas Escrituras para seguir os padrões de Cristo, pois cada um de nós foi criado de maneira diferente. Somos únicos aos olhos de Deus, e essa beleza é justamente o que contribui para o reino. Firme sua identidade em Jesus, seja guiado por Ele e viva uma vida verdadeiramente plena. Plenos nele, vasos de barro, para que a glória de Deus nos preencha. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira de nós o complexo de orfandade, de sozinho. Deus, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a clareza, o sentimento, a identidade que temos um Deus que nos ama, que nos acolhe e que tem um propósito para cada um de nós. Mas que isso faça também com que a gente consiga caminhar na igreja, caminhar no corpo, com as diferenças dos nossos irmãos. Nos ajuda a tolerar os diferentes. Não tolerar abusos, mas tolerar as diferenças, Pai. Que toda relação abusiva seja afastada de nós. Que todo relacionamento que nos pune, que nos castra, que tira o que o Senhor tem para nós, que saia de perto de nós, mas que a diferença venha nos complementar e que possamos ser uma igreja forte, uma família forte, uma casa forte, um trabalho forte em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Fica conosco, Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, abençoa as nossas escolhas, abençoa a nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 253 de 365 dias. Esther 2 é o que você vai ler na tua casa. Singularidade. Você é único. Você é escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Você é essa pessoa amada por Deus. Então valorize. Se o mundo não valoriza, não tem problema. Mas você precisa valorizar. Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande para você e até amanhã. Deus te abençoe.